Glória a Deus, amém? Pode sentar, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos, amém? Que Deus te abençoe muito, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Abra sua Bíblia conosco, por gentileza. Evangelho de João, João capítulo 4. Eu quero ler 3 passagens antes da gente começar a pregar. Então presta bem atenção na leitura, na junção dos textos, para você não se perder depois, amém? João capítulo 4, versículo 25. João 4, versículo 25. Diz assim: a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu, o que, igreja? O sou. Eu que falo com quem? Imagina isso. Imagina, você é abordado por alguém. Estou relatando a história. Esse alguém pede um pouco de água para você. Você questiona o porquê do diálogo. E aí esse alguém começa a ministrar coisas acerca da palavra, acerca da religião, podemos dizer. Então Jesus começa a dizer para essa mulher: olha, se você conhecesse Deus de verdade, você saberia o que está acontecendo aqui. Você pediria água para mim e eu te daria uma água viva. Aí a mulher diz: Senhor, mas o Senhor não tem com que tirar essa água. Se porventura o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele mesmo desse poço. E aí Jesus disse assim: olha, vai chamar o teu marido, que aí a gente volta a conversar. E ela diz: eu não tenho marido. Aí Jesus falou: você falou com verdade, porque você já teve 5, e o que você tem agora não é seu. Aí ela olha para Jesus e diz assim: eu vejo que você é profeta. Aonde a gente deve adorar? Percebe como ela muda totalmente o rumo da conversa? Aonde a gente deve adorar? Porque os judeus dizem que é lá, os samaritanos dizem que é aqui. Jesus falou: se você quer falar de adoração, eu te digo a verdade, a hora vem e agora é, que você não vai adorar nem lá nem aqui, mas os adoradores deverão adorar o Pai em espírito e em verdade. Aí ela diz: Senhor, eu sei que o Messias vem, e quando ele vier, ele vai me ensinar essas coisas. Aí Jesus olha para ela e diz assim: eu sou o Messias, eu que falo com você. Consegue imaginar isso, irmão? Consegue colocar na sua mente? Você está conversando e de repente alguém se revelar para você como Deus vivo, alguém se revelar para você como Filho de Deus. Ontem eu fui assistir aquele filme Milagre da Fé, que está nos cinemas. E na hora do resgate do garoto, os socorristas estão ali procurando ele no lago de gelo, sem poder ver. E ele escuta uma voz dizendo assim: mais para trás, mais para trás. Aí ele vai andando para trás e encontra o garoto submerso. Aí todo mundo aplaude ele, porque ele socorreu o rapaz. E aí ele disse assim: olha, não seria possível se o capitão não tivesse gritado comigo e dito: olha, mais para trás. Aí o capitão olhou para ele e falou: mas eu não falei nada. Aí ele parou e falou assim: então só há duas explicações.
ou eu estou maluco? Aí o capitão diz: ou Deus falou com você. Ele falou: e aí eu vou ter um problema sério para resolver, porque eu não acredito em Deus. Imagina, irmão, ele não acreditava, mas a voz que ele ouvia era a voz de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque não se trata apenas de uma dramaturgia, é baseado em fatos reais. Então imagina você estar conversando com alguém que de repente se revela para você: sou Deus, eu sou Cristo. Amém? Você está em João 4, João capítulo 10. Deixa fresco na memória aí o texto. João 10, versículo 1. João 10, versículo 1. Na verdade, vos digo, que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Amém? Agora, para a gente ir para o terceiro texto, abra sua Bíblia, 2 Coríntios, segue para frente. Depois de João é Atos, depois vem Romanos, primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo 14. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Quem está pronto? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus e na presença de quem? De Deus. Para aí um pouquinho, presta atenção por favor, irmão. Irmão, nesses dias nós temos muitos artigos falsificados. Existem falsificações tão grotescas que não é preciso ser um expert para saber que o produto é falso. Muitas vezes o valor do produto já denuncia que não é original. Amém? Mas existem algumas falsificações, algumas réplicas, que são tão fiéis às originais, que a gente custa a perceber que é falso. O que me assusta
na declaração de Paulo é que ele diz assim: nós não somos como muitos falsificadores da palavra. Muitos falsificadores da palavra. Irmão, quando há uma concorrência, há também um aperfeiçoamento, uma melhora, em qualquer âmbito que a gente esteja falando. Se você abre uma loja para vender um determinado artigo, e você é a única loja que vende esse artigo na cidade, fica tranquilo, se alguém precisar, vai estar lá. Amém? Você pode pôr o preço que você quiser, você pode dar o atendimento que você quiser, que a pessoa ela se vê sem opção. Então, ainda que ela seja mal atendida, se ela precisar do artigo, ela vai até a sua loja. Ainda que ela saiba que o preço é um pouco elevado, se ela precisar do artigo, ela vai até a sua loja. Amém? Só que aí o tempo passa e abre uma loja para fazer concorrência com você. Agora você já tem que melhorar o preço. Agora você vai ter que caprichar no atendimento, porque na loja do lado vende a mesma coisa que você. Então você vai ter que se destacar por alguma coisa significante, a fim de que a pessoa diga: não, eu não vou comprar aqui, porque eu sempre compro com fulano. Quando a Bíblia diz que há muitos falsificadores da palavra, irmão, significa que há concorrência entre os que falsificam. Por quê? Porque são muitos. E se há concorrência, há cada dia mais empenho, dedicação, comprometimento, a tornar aquilo tão fiel ao verdadeiro, a fim de que você fique confundido. Isso não te assusta, irmão? Não te assusta você ler na Bíblia que naquela época já havia muita palavra de Deus falsificada? Porque isso deveria te assustar. Quem garante para você que a palavra que eu estou pregando para você não é falsa? Quem garante para você, irmão, que toda vez que você assiste um culto na TV ou na internet, que aquela palavra não é falsificada? Porque devido à concorrência, há um melhoramento na maneira de pregar, há uma capacitação, há um enriquecimento de argumentos, de forma, irmão, que a falsa palavra de Deus parece ser verdadeira. E aí eu questiono: quem garante para você que a que eu prego não é falsa? O que te faz ter certeza que a palavra que você está recebendo é mesmo de Deus? Deixa eu falar uma coisa, irmão. Podem falsificar a palavra, mas não podem falsificar a voz. Esses são dias de conhecer a voz de Deus, irmão. Não se sabe quanto tempo demorou o diálogo de Jesus com aquela mulher, mas depois de alguns minutos, Jesus revela para ela: mas eu sou o Cristo. Ela não reconhece o quê?
a voz. Aí Jesus diz em João capítulo 10: as minhas ovelhas me seguem por dois motivos. Primeiro, porque eu vou adiante delas. Ou seja, eu nunca vou mandar ela fazer uma coisa que eu mesmo não tenha feito. Eu nunca vou pedir a elas para fazer determinada coisa que eu mesmo não venha a ter feito. Amém? Segundo motivo, elas me seguem porque conhecem a minha, o quê? Voz. Irmão, será que você é capaz de conhecer, reconhecer a voz de Deus quando Ele fala contigo? Porque eu posso imitar uma voz, mas falsificar é impossível. Está entendendo, sim ou não? Eu posso imitar essa voz, mas falsificá-la é impossível. Se você pegar um cantor famoso e outro cantor sem fama, esse sem fama pode imitar a voz do cantor famoso, mas a recompensa, o resultado que o famoso tem pela voz, o imitador não vai ter. Você pode dizer: gente, mas canta igualzinho o Zezé de Camargo, mas a recompensa difere um do outro. Está entendendo, sim ou não? Irmão, esses são dias de conhecer a voz de Deus. Você não precisa conhecer todas as vozes, você precisa conhecer a de Deus. Porque se você conhecer a de Deus, toda e qualquer outra voz é a voz do engano. Então basta se você disser: eu conheço a voz de Deus. Então quando eu não reconheço a voz de Deus, não é Deus que está falando comigo. Amém? Então não precisa, não, pastor, eu quero saber como é a voz do diabo. Não, eu quero saber como é que é a voz dos meus pensamentos. Não, basta você saber a voz de Deus. Porque aí você vai saber, irmão, que todas as outras é a voz do engano e você não precisa ouvir. Está entendendo, sim ou não? Então eu posso pegar a Bíblia e falsificar a palavra, mas eu não posso falsificar a voz de Deus para você. O problema, irmão, é que a maioria de nós nunca ouviu Deus falar. A maioria de nós acredita, cegos pelo método que recebeu a vida toda, que o único jeito de ouvir Deus falar é vir à igreja e assistir o pastor pregar. Quer ir na casa de um profeta, entre aspas, e ele disser para você: olha, assim diz o Senhor. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você não consegue ainda discernir a voz de Deus. Por quê? Porque há alguns impedimentos, irmão, que precisam ser derrubados. Há algumas barreiras que nos atrapalham de ouvir a voz de Deus, que precisa ser derrubada. Quando você está lá no seu trabalho e de repente você é muito humilhado por alguém, e aí você se vê inflamado pelo ódio, pela raiva, pela ira, e aí vem no seu pensamento: eu vou matar aquele fulano. Você acha que para Deus falar com você, irmão, Ele vai ter que ligar para o pastor correr lá no seu trabalho e pregar para você? Você acha que Deus vai ter que falar: cadê a Bíblia? Você não trouxe a Bíblia para o trabalho?
Abre a Bíblia aí que eu quero falar com você. Não, irmão, se Deus, Ele não reagir imediatamente dentro de você, você faz a besteira. Está entendendo, sim ou não? Então nesse momento você vai ter muitas vozes falando com você. A voz da sua fúria, a voz da sua raiva, a voz do seu caráter, a voz da sua consciência, a voz da sua saturação. E no meio de tudo isso, Deus vai tentar falar com você: olha, não faz isso, dê a outra face, esquece isso. O problema é, irmão, como eu vou reconhecer a voz de Deus no meio de tantas vozes? Parece ser algo simples, mas eu te asseguro que não é. Talvez ouvir a voz de Deus seja uma das coisas mais difíceis na vida de um cristão. Eu não vou perguntar para não expor você diante de ninguém, mas eu tenho a plena certeza que se eu perguntar para você, irmão, como é que é a voz de Deus, você não sabe responder. Se eu falar para você, você pelo menos uma vez na vida ouviu a voz de Deus, você não vai saber responder. Então não é tão simples quanto parece ser, porque a gente acredita que ouvir a voz de Deus é ouvir o pastor pregar, que ouvir a voz de Deus é procurar manuscritos na Bíblia Sagrada. Então nós precisamos, irmão, derrubar algumas barreiras que nos impedem de ouvir a voz de Deus claramente. Amém? Primeira delas, abra sua Bíblia comigo, 1 Samuel. Preste muita atenção nessa palavra, porque eu creio que se você entender, você vai ser levado num nível superior ao que você está hoje. 1 Samuel, capítulo 3. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, depois vem Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Primeiro Samuel 3, versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, igual você. Você serve a Deus perante o pastor. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a quem, irmãos? Quem era o pastor naquele dia? Samuel ou Eli? Eli. Aí Deus fala com quem? Com Samuel. Então você percebe que Deus não quer falar só comigo, que Deus Ele quer também falar com você. Amém? Percebe isso? Continuando, por gentileza, versículo 4. E o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a o que, irmão? Deitar-te. E foi e se deitou. Então a primeira barreira que precisa ser derrubada é essa dependência, irmão, que talvez você tenha do pastor, do sacerdote.
Porque há tempos em nossa vida que a gente se vê numa grande encruzilhada. Surge uma situação, um problema, uma dificuldade, e aí você precisa de conselhos. E aí na sua cabeça você pensa assim: não pode ser qualquer conselho, tem que ser um conselho sobre a palavra de Deus. Porém, há muitos falsificadores da palavra de Deus. Aí você recorre ao pastor, ou um irmão da igreja, um conhecido que também é devoto da mesma fé que você, e essa pessoa, ela te aconselha sobre a palavra. Pode ser o conselho certo, como pode não ser. Porque a palavra de Deus, irmão, ela é interpretativa muitas vezes. Amém? E nessa interpretação, eu posso falsificar a verdade. Amém? E aí pode ser tão semelhante à verdade, que você logo pense que é a verdade. Então você diz assim: não, eu conversei com o pastor, e ele falou para mim, e é isso que eu vou fazer. Não, eu pedi conselho para o irmão, e você sabe que o irmão me deu um conselho lá, e eu acho que ele está certo, é isso que eu vou fazer. Irmão, se nós não derrubarmos essa dependência, você nunca vai ouvir a voz de Deus, e você vai ficar à mercê da verdade e da mentira, do verdadeiro e também do falso. Então eu preciso riscar da minha vida essa dependência dos líderes espirituais, irmão. Amém? Preciso riscá-las, porque a maioria desses líderes estão cegos já. E a Bíblia diz que o líder cego bota a igreja num estado de dormência. Ele consulta Eli: o senhor me chamou? E Eli falou: eu não. Vai dormir, rapaz. Irmão, um bom líder, ele não coloca a igreja num estado de dormência, ele coloca a igreja num estado de vigilância. Jesus Cristo disse: estai vós apercebidos, porque não sabeis a hora que o Filho do Homem há de vir. Jesus pega Pedro, Tiago e João no pior momento da sua vida, chama Pedro, Tiago e João e diz: olha, vigiai comigo, enquanto eu vou ali orar. Quando Jesus volta, eles estão o quê? Dormindo. E aí Jesus foi bonzinho com eles, puxou a coberta e falou: dorme em paz, querido, você deve estar cansado. Foi isso que Jesus fez? Jesus deu uma bronca e diz: vocês não podem vigiar comigo nem sequer uma hora. Só que o líder que já está cego, irmão, ele coloca a igreja para dormir. Ele coloca a igreja para dormir. Por quê? Porque se a igreja não ouve a voz de Deus, ele pode continuar falsificando a palavra, e a igreja vai ter a palavra falsificada como verdadeira. Está entendendo, sim ou não? Ela vai ter a palavra falsificada como verdadeira. Sabe por quê? Porque ela nunca ouviu a voz de Deus. Olha como o diabo tentou da mesma artimanha com Jesus Cristo no deserto, em Lucas capítulo 4. Jesus estava no deserto em consagração, o diabo se aproximou e fez uma sugestão: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Por que o diabo aborda ele assim? Porque minutos atrás, Jesus desce ao Rio Jordão e é batizado por João Batista. E a Bíblia diz que o céu se abre e uma voz do céu
dizia: este é o meu filho amado. Então o diabo, irmão, que também é espírito e sabe o que acontece no mundo do espírito, o diabo se aproxima de Jesus, homem em carne e osso, para experimentá-lo. Se tu és mesmo filho de Deus, transforma a pedra em pão. Porque o poder parece ser sinônimo de poder de Deus. Parece que se um cristão não tem o poder de Deus, ele não é cristão. Então o diabo aborda ele dessa maneira. Aí Jesus vem com a palavra. Jesus disse assim: olha, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Então Jesus responde o diabo como um cristão, não como o filho de Deus, como alguém que conhecia as Escrituras. Amém? Aí o diabo fala: então vou prová-lo de outra maneira. A Bíblia diz que o diabo leva ele a um alto monte e diz para Jesus: lança-te daqui abaixo, porque está escrito: dará ordem aos anjos a teu respeito. A respeito de quem? Do Filho de Deus. E ele queria saber se Jesus era o Filho de Deus. Amém? Que dará ordem aos anjos a teu respeito, para que você não tropece em nenhuma pedra. Aí Jesus disse assim: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo leva ele para outro cenário e mostra todos os reinos da terra e a glória e a fama deles, e diz para Jesus: olha, está vendo toda essa glória? Se você prostrado me adorar, eu tudo te darei, porque a mim foi entregue. Aí Jesus responde: olha, está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Irmão, então se você percebe que Jesus não dá a revelação que o diabo queria, então você vê o diabo pregando a palavra e você vê Jesus pregando a palavra. Então você tem a verdade e você tem a verdade distorcida, que é mentira. Amém? Porque a palavra que o diabo prega para Jesus está em Salmo 91. Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que o seu pé não tropece em pedra alguma. Então você percebe que já houve uma distorção por parte de Satanás. Já houve uma manipulação, uma falsificação. A diferença de Jesus para nós é que Jesus conhecia a voz de quem? Do Pai. Então Jesus ouvia a palavra e dizia: esta palavra é a palavra do meu Pai, mas a voz não é. Irmão, você tem que atingir um nível espiritual a ponto de você ouvir o discurso, acompanhar com os olhos na Bíblia e dizer: é a palavra, mas não é a voz do meu Pai, não é a voz de Deus para mim. Então você percebe que as coisas vão ficando um pouco difícil, que não é tão simples ouvir a voz de quem? De Deus. Ainda mais num tempo que nós estamos vivendo, de líderes cegos, que colocam a igreja em estado de dormência. Jesus pega os discípulos e diz: olha, vocês vão velar 1 hora comigo, vocês vão orar comigo. Os líderes cegos hoje dizem assim: irmão, traga aqui hoje a sua causa, porque eu vou estar orando por você. Me dê o seu nome, porque eu vou subir ao monte para orar por você.
Então você não precisa orar, você não precisa jejuar, você não precisa ouvir a voz de Deus. Você fica totalmente à mercê daquele líder. Então você está à mercê da verdade e da mentira. Se ele for um homem de Deus, ele vai te entregar a verdade. Mas se ele não for, irmão, se ele for um falsificador da palavra de Deus, você vai receber a verdade da ótica que interessa para ele. Amém? E aí, ao invés de você ser liberto pela verdade, mais cativo você vai ficar, mais aprisionado você vai ficar, mais escravizado você vai ficar. Então o que eu preciso? Eu preciso conhecer a voz de Deus. Amém? Se eu estou vivendo um dilema, se eu estou vivendo uma situação, eu preciso ir até Deus e falar: Deus, eu quero ouvir a sua voz. Então eu, como teu pastor, irmão, eu não vou deixar você pegar no sono. O meu dever é pôr você apercebido. O meu dever é pôr você tão sensível à voz de Deus, que quando você vier para a igreja, o pastor vai pregar aquilo que Deus já falou com você. Já aconteceu isso aqui com pessoas, de falar: pastor, por Deus do céu, eu orei, eu falei com Deus, já estava até resolvida a questão no meu coração, mas aí eu vim ao culto e confirmou tudo. Parece que o Senhor estava ouvindo a minha oração. É porque na verdade o mesmo Deus que falou com você está ecoando a voz aqui novamente. Amém? Então, irmão, nós precisamos conhecer a voz de Deus. Não basta apenas conhecer as Escrituras, não basta apenas entrar num estudo teológico, num estudo bíblico, conhecer as histórias, conhecer as interpretações. Não adianta comprar uma Bíblia de estudo de um pregador famoso e ficar lá lendo o rodapé, porque aquilo é a interpretação dele, não é a voz de Deus para você. Foi a voz de Deus para ele, quando ele buscou a voz de Deus. Amém? Então nós precisamos, irmão, derrubar essa primeira barreira. Qual? A dependência de líderes espirituais. Porque se eles forem cegos, ele vai botar você para dormir. Deus está chamando Samuel: Samuel, Samuel. E o líder fala: rapaz, vai dormir. Será que Samuel não tinha, será que Eli não tinha medo do que Deus estava para falar com Samuel? E aí o Samuel obedece o líder. Por quê? Porque ele é dependente do líder. Ele vai deitar para dormir. Aí Deus chama de novo: Samuel, Samuel. Aí ele corre de novo para o líder. Por quê? Porque ele está dependente do líder, ele não está dependente de Deus. Aí o líder fala para ele: eu não te chamei não, rapaz, vai dormir. E aí ele deita para dormir, e Deus chama de novo: Samuel, Samuel. E ele corre até o Eli. Aí o Eli para e fala assim: olha, se te chamar de novo, diga assim: fala, eis que o teu servo ouve. E aí Deus pela quarta vez diz: Samuel, Samuel. Você tem dúvida, irmão, que Deus queria falar algo com Samuel? Olha a insistência de Deus. Aí você sabe o que Deus fala para Samuel? Eis que vou visitar a casa de Eli, e vou tirar a vida dos seus 2 filhos, porque eles não me honram. E a primeira palavra que Deus fala com Samuel é contra o pastor dele. Aí o Eli chega para Samuel e diz: eu te peço, te imploro, não me encubras, fala tudo que Deus falou para você. Olha por que muitos não querem ouvir a voz de Deus.
Muitos de nós, irmão, preferimos ser ignorantes, com a desculpa de que Deus irá perdoar o tempo da ignorância. Então a pessoa, ela não quer ouvir acerca de certos assuntos, ela não quer ter conhecimento acerca de certas situações. Sabe por quê, irmão? Porque para toda verdade que chega até você, você tem que dar uma resposta satisfatória para ela. Quando você aprende de Jesus, que diz: aprendei de mim que sou manso, você tem que dar uma resposta satisfatória. Toda vez que surgir uma situação que você não conseguisse frear, se controlar, você vai ser reprovado pela palavra que chegou até você. Você tinha que ter sido manso. Então as pessoas, elas querem tapar os ouvidos. Então você vê que a maioria hoje das igrejas, ela não tem palavra. Tem tudo, tem louvor, tem pulo, tem teatro, tem apresentação das crianças, dos adolescentes, dos adultos, da terceira idade, de quem já morreu. É um monte de coisa, irmão. Mas aí não sobra tempo para a palavra, não sobra tempo para instrução. Sabe por quê? Porque o povo não quer a instrução, o povo quer viver enganado. Mas isso deveria te assustar. Imagina você andar a vida toda numa direção e descobrir que era a direção errada. Andar a vida toda por um caminho e descobrir que era o caminho errado. Como que eu vou me prevenir dessa situação? Quando eu conhecer a voz, porque a Bíblia diz que Ele vai na frente. Amém? E se Jesus está na frente, irmão, ainda que Ele esteja me conduzindo para o deserto, essa é a direção que eu devo ir. Diga glória a Deus. Mas como eu sei se Ele está na frente? Eu preciso reconhecer a voz. Amém? Por que Deus nos trata e faz uma alusão dele como pastor e nós como ovelhas? Porque a ovelha, irmã, ela tem uma grande deficiência visual. Ela é conduzida pela audição. Então o pastor vai na frente falando e ela conhece a voz do pastor. Então quando ela reconhece a voz, ela vai seguindo aquela voz. Se a voz parar, ela para. Ela não vai arriscar mais nenhum passo, nem para frente, nem para trás. Ela pode estar sob o maior risco, irmão. O lobo pode estar do lado dela, mas se a voz não continuar falando, ela vai continuar parada ali. Nós precisamos conhecer a voz do bom pastor, irmão. Amém? Porque aí a gente vai ser guiado por essa voz. Então derrube essa barreira hoje. Qual, pastor? A dependência de líderes espirituais. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu tenho que ouvir a voz de Deus. Eu sonho em ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu não sei, irmão, se ela vai ser audível, se ela vai ser uma voz lá na sua consciência, no seu coração. Eu não sei. Mas você tem que saber, é a voz do meu Senhor. Amém? É a voz do meu pastor. Diga glória a Deus. Amém? Segunda barreira que a gente precisa derrubar. Abra sua Bíblia, Êxodo não, desculpe, irmão, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 18. Lucas capítulo 18, versículo 18. Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é quem? Que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás,
não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha, o quê? Mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta o quê, irmão? Para aí um pouquinho, por favor. Esse rapaz, esse jovem príncipe, se aproxima de Jesus e faz um questionamento: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus mostra para ele a palavra verdadeira, os mandamentos verdadeiros. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Jesus já poderia estar distorcendo, sim ou não? Porque está falando apenas de palavras. Aí ele diz assim: Senhor, isso aí eu faço, já faz tempo. Jesus, ouvindo aquilo, diz: mas falta uma coisa. Mas falta uma coisa que não está sagrada. Então esse jovem, irmão, ele vai ouvir, talvez pela primeira vez, a voz de quem? De Deus. Porque Jesus parou aqui nos mandamentos, e o que Jesus vai falar para ele não é um mandamento para todos nós, não está na Bíblia, é uma voz. Amém? Aí Jesus diz a ele, continua aí por gentileza, versículo 22. Quando Jesus ouviu isto, disse: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, terás um tesouro no céu, vem e o que? Irmão, se isso aqui fosse uma regra, a gente ia ter que começar a praticar, porque isso aqui que Jesus está falando para ele era a condição para ter a vida eterna. Porque ele pergunta: o que eu faço para ter vida eterna? Jesus diz: olha, faça isso. Pastor, qual é a segunda barreira que eu preciso derrubar, que me atrapalha de ouvir a voz de Deus? Você mesmo. Talvez uma das maiores, talvez o maior impedimento para ouvirmos a voz de Deus somos nós mesmos, irmão. Você reconheceria a voz de Deus falando com você quando o que Ele está falando não é o que você queria ouvir? Olha como é difícil ouvir a voz de Deus. Tudo aponta para uma direção, tudo coopera para uma direção, todo o apoio, todo o investimento, toda dedicação, toda empolgação, toda alegria. Aí vem a voz de Deus e fala: você está indo na direção errada. Você ouviria a voz de Deus quando Ele está falando o que você não quer ouvir? Irmão, nós precisamos nos tirar do caminho, porque talvez não é falta de Deus falar, irmão. Talvez a dificuldade está em ouvi-lo. Ele estava falando com Samuel, mas Samuel não conseguia entender. Ele estava falando com aquela mulher no poço de Jacó, mas ela não sabia que era o Cristo. Aí ele está dizendo: mas as minhas ovelhas conhecerão minha voz. Então, se você está empolgado com uma coisa, dedicado a uma coisa, irmão, fazendo todos os investimentos para uma coisa, você tem todo o apoio para aquela coisa, mas quando Deus falar: olha, não é essa a direção, é para lá, e para lá você não vai ter apoio, para lá você não vai ter empolgação, para lá você não vai ter investimentos, mas você conhece a voz, você vai dizer: então é para lá que eu vou.
Amém? O problema, irmão, é que nessa hora é mais fácil ficar bravo com o pregador. O pastor está maluco. O pastor fala, mas ele não sabe o que eu estou passando. Nessa hora, irmão, é mais fácil você dizer: pastor, eu acho que é coisa do meu enganoso coração. Porque, pastor, está tudo certinho já, tudo encaixadinho. Você acha uma ideia doida dessa e totalmente para o outro lado? Está entendendo o que estou dizendo? Aí você fica assim, tentando se convencer de que aquela voz que você está ouvindo, Samuel, Eduardo, até lembrei do Eduardo agora. Você vai tentando se convencer que não é Deus falando com você. Aí você começa a olhar, mas o lado que Deus está me mandando não tem apoio, não tem investimento, não tem alegria. Não pode ser, porque Deus, está escrito que Deus responde na alegria do coração. Ah, pastor, isso aqui não é de Deus não. Mas está escrito, pode estar falsificado. Agora a voz, ninguém falsifica, irmão. Você sabia que se você pegar a palavra, a Bíblia Sagrada, em várias traduções, você vai encontrar versículos com sentidos totalmente diferentes? Só ali já é, irmão, adulteração do original. É tão sério isso que o próprio Deus deixou uma lei nas Escrituras dizendo: se alguém acrescentar um tio ou uma vírgula, ou tirar um tio ou uma vírgula da palavra que eu tenho dito, todas as pestes que foi derramado no Egito vai cair sobre ele. É tão sério, irmão, que há uma lei para proteger a integridade da palavra, para proteger a genuidade da palavra. Só que na época de Paulo, ele está dizendo: já existe muitos falsificadores. Você imagina na nossa? Você acha que da época que o evangelho começou com Paulo, evoluiu para a nossa época? Só vem diminuindo, irmão, só vem se degradando. Os valores vão se perdendo, as adaptações vão sendo feitas. Daqui a pouco a gente já nem reconhece mais a palavra de Deus. Chega momentos que a gente começa a ouvir a voz de Deus, e tudo aquilo que a gente tinha aprendido na palavra vai sendo reprovado. Aí você começa a entrar em crise. E aí você diz: não, mas não deve ser Deus que está falando comigo, porque pastor, eu sempre aprendi que era assim. Então a responsabilidade de ouvir a voz de Deus vai promover um choque de convicções em você. Está entendendo, sim ou não? Vai promover um choque de convicções em você. Eu estava conversando outro dia e até dizendo, falei: gente, tem hora que eu sinto até vergonha de algumas coisas que eu já fiz. Eu sinto, irmão. Sabe, você pega objetos, transforma aquilo numa campanha, num propósito. Olha que coisa sem pé nem cabeça. Aí Deus, Ele não leva em conta, a Bíblia diz, o tempo da ignorância. Mas a partir do dia que você ouve a voz, que vai contra o que você está fazendo, já era, irmão. Você começa a sofrer um choque de convicções. Aí eu conversava com uma pessoa outro dia e ele dizia assim: pastor, eu não sei o que eu faço para abrir os olhos de fulano, porque está lá numa igreja e fica desse jeito, pastor, com essas crendices. Eu falei assim: você também era cego assim? Ele: é verdade, né, pastor? Eu falei: pior, e eu que promovia a cegueira para o povo?
Pior do que ser cego é induzir o povo a ficar cego. Pior do que estar dormindo espiritualmente é pôr a igreja para dormir também. Está entendendo? Aí você começa: Deus, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ouvir a sua voz. Irmão, se você não tem peito para dar uma resposta satisfatória, às vezes é melhor você não fazer essa oração. Porque o que Deus vai falar com você provavelmente vai reprovar muitas coisas que você achava que estava certo. Eu já vi pessoas testemunhar para mim: pastor, eu achei que eu era cristão. Ouvindo a palavra agora, eu estou vendo, pastor, que eu preciso desesperadamente correr para Deus. Por quê? Porque o cristianismo dela estava baseado na palavra falsificada, adulterada. Então você cumpre os protocolos e aí fica fácil. Sou crente, pronto. Então eu usava uma saia até aqui, agora eu vou pôr até aqui, pronto, virei crente. Está entendendo o que eu estou dizendo? E aí a pessoa vai se convencendo que agora ela está crente. Aí quando ela começa a ouvir a voz de Deus, Deus começa a derrubar essas convicções, irmão. E aí a igreja se posiciona e ela diz assim: não é Deus que está falando com você, porque Deus não é Deus de confusão. Deus não faz confusão. Quem faz são os líderes cegos. Às vezes a confusão que Deus promove é só para pôr em ordem todas as coisas. Amém? Jesus entrou no templo, tinha barracas de cambistas vendendo pombas, vendendo ouro, vendendo animais para o sacrifício no templo. Jesus, a Bíblia diz, quebra tudo, irmão, vira as mesas. Imagina alguém entra aqui hoje e começa a fazer isso, a gente chama a polícia. Olha o arruaceiro, olha a bagunça que Jesus estava fazendo. Na verdade não estava fazendo bagunça, ele estava colocando as coisas em ordem. E ele disse: a casa de meu pai será chamada casa de... O que os crentes menos fazem na igreja hoje? Orar. Eu duvido, irmão, se eu parar de pregar agora e só ficar olhando para você sem falar nada, se você vai reagir de uma maneira satisfatória. Você não vai saber o que fazer. Muitas vezes, se nós aqui na frente não for ditando o ritmo para você, você não sabe o que fazer. Aí a gente às vezes até briga: irmão, ora, irmão, fala com Deus, irmão, abre o seu coração. E você não consegue, ou você diz: pastor, eu já orei tudo, não tenho mais o que falar. Por quê? Porque as minhas orações, ela consistem em listas de desejos. Então quando eu chego no final da lista, pronto, acabou, não tem mais o que falar. A minha casa será chamada casa de oração. E hoje o que menos fazemos na igreja é orar. É orar. Tem pessoas que têm vergonha de orar na igreja. Tem pessoas, irmão, que não conseguem orar na igreja. Então a igreja, ela virou hospital. Eu já ouvi a gente falando: aqui é um hospital. A igreja já virou casa do oleiro. Venha que Deus te quebra e te faz de novo. Mas isso é tudo interpretação nossa. O Filho de Deus diz que a igreja tem que ser chamada casa de oração. Está entendendo, sim ou não? Não seria nem casa de pregação, seria casa de oração. Mas o que acontece, irmão? A gente não reconhece a voz de Deus. Então, se você não tirar você mesmo do caminho,
você não vai conseguir ouvir o que Deus está falando, irmão. Não vai. Vou te contar uma história engraçada, e tomara que essa pessoa não assista a nossa pregação. Eu não vou falar o nome, mas se ela assistir, ela vai saber que é ela. E ela contou para mim e para minha esposa um dia. E ela falou assim: olha, eu creio no sobrenatural de Deus. Ó o sobrenatural, escuta. Com o marido do lado. E ela disse assim: olha, eu comecei a paquerar o fulano, que é o marido. E aí eu comecei a orar a Deus: Deus, confirma se é ele, se é ele, se é ele. E um dia eu fiz um desafio para Deus: Deus, se é ele, ele vai para o culto hoje com a camiseta vermelha. Pastor, acredita que ele foi com a camiseta vermelha? O irmão só ia com a camiseta vermelha no culto, irmão. Aí sabe o que ela fez? Pediu o homem em casamento, filho, e casaram. Estão casados. Mas isso é voz de Deus, irmão? Ah, desculpa, não é. Não é. Isso é a voz dos meus próprios desejos. Amém? Por que não fez um voto? Deus, se é ele, ele vai sem camisa para a igreja hoje. Mas eu quero ver, eu nunca vi um crente vir para o culto sem camisa. Então se ele viesse, poxa vida, é de Deus mesmo, só pode. Amém? Não, mas eu já vou ali na linha do que eu quero, do que está para acontecer, e aí eu digo, é a voz de Deus. Não, não é a voz de Deus, irmão. Não é. É a voz da minha carência, é a voz da minha revolta, é a voz do meu desejo, é a voz do meu pecado, é a voz da minha atração, é um monte de outra voz, mas não é a voz de Deus. Amém? E que Deus abençoe os nossos irmãos lá. Amém? Que eles continuem casados para sempre, em nome de Jesus. Mas não era a voz de Deus. Então, irmãos, cuidado, viu, os irmãos solteiros. Pensa bem na cor da camiseta que você vem para o culto. Que tem de irmão orando não é brincadeira, não. Amém? Está dando para entender o que eu estou dizendo para você? Então, irmão, tira o seu eu, porque é difícil ouvir a voz de Deus quando Ele diz o que eu não quero ouvir. É muito difícil. Nós, irmão, acostumamos desde criança ser incentivados a não ser contrariados, a não ser reprovado. Pode ver hoje, você exorta o teu filho, já tem alguém para exortar você. Você diz para o teu filho não, alguém já fala assim: não fala assim com o bichinho, tadinho. Deixa ele, é criança. Aí o não que você deu, o menino já dá. Aí o outro falou: não, filho, pode, pega, vai lá, faz o que você queria fazer. Então ele não pode ser contrariado. Como que eu vou ouvir um Deus imparcial se o meu coração é condicionado? A palavra de Deus diz, irmão, em 2 Coríntios 1, versículo 20, que nele está o sim e o amém. Mas não significa que Deus vai dar sim para tudo. Na verdade, há muitos nãos que nós não gostaríamos de ouvir, que Deus fala para nós. Amém? Por exemplo, ele diz assim: olha, não vos prendeis a um jugo desigual. Pastor, estou orando, pastor. Olha, o fulano é uma benção, pastor. Ele só não é de Deus, pastor. Mas Deus vai me dar a resposta. Não, já está lá a resposta. É não. Não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis. Amém? Olha o que Deus está dizendo: não vos prendeis a um jugo. Ou seja, o infiel ainda está prisioneiro. É como se você fosse lá no presídio se casar com um detento. Aí dissesse para o delegado: olha, agora estamos em lua de mel, eu não quero mais ir embora, eu vou morar aqui com ele. Pode isso, irmão?
Deus está falando para você: não vos mas eu amo ele, pastor, mas eu vou ganhar ele para Jesus. E aí você está atrapalhando a voz de Deus falar com você. Será que nós somos capazes, irmão, de nos colocar diante de Deus hoje e falar: Deus, fala comigo, mesmo que eu não goste de ouvir o que o Senhor tem para dizer. Me dê a direção, mesmo que não seja aquela que eu quero ir. Me mostra, Deus, o que eu tenho que fazer, mesmo que eu já esteja preparado para fazer algo totalmente contrário disso. Um dia um pastor disse assim para mim: olha, você nunca pode ter medo de orar antes de casar e dizer: Deus, é esse, é essa. Se não for, ainda que seja na hora do sim ou não, que seja não. E aí ele olhava assim e falava: amém? E a gente cruzava os dedos e falava amém. Porque não tinha coragem de orar dessa forma. Não tinha, irmão. Porque o que você queria é que fosse. Está entendendo, sim ou não? Então muita palavra de Deus para nós é contrariando aquilo que nós já estamos dispostos a fazer. Por isso a maioria não quer ouvir a voz de Deus. Aí fica buscando profecias furadas para confirmar a decisão errada, se arrebentar lá na frente e culpar a Deus depois. Deus, mas o Senhor tinha falado. E ele está dizendo: eu não. A voz que você ouviu não foi a minha, porque quando você foi, eu não fui na frente, você foi sozinho. Amém, irmãos? Então, irmão, guarda isso no fundo do seu coração. Esses são dias para ouvir e conhecer a voz de Deus. Você precisa ouvir e conhecer a voz de Deus, porque o dia que o pastor subir aqui para falar uma besteira, você vai falar: opa, isso não, está na Bíblia, mas isso não é a voz do meu Deus, não é a voz do meu pastor, isso aqui eu não aceito. Amém? Não é comparado a outra religião que você veio, aos outros ensinamentos que você recebeu. Não é isso. Não é você falar: não, eu vim de outra religião, vim de outra igreja. Ah, não, pastor, isso aí, senhor, me desculpa, mas eu não consigo concordar. Não é isso. O pastor está falando um negócio e Deus fala outra para você, e você fala: não, isso não é para mim. Pode até ser para outra pessoa, para mim não é, porque Deus já falou comigo. Amém, igreja? Irmão, eu vou te dar uma dica: toda vez que Deus falar com você, ou a maioria das vezes, vai ser contrário àquilo que você já queria. Por isso é tão difícil ouvir a voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Provavelmente Ele vai estar reprovando você. Provavelmente Ele vai estar advertindo você e dizendo: não, por aqui não é assim, desse jeito também não. Sabe por quê? Porque a gente não consulta Ele antes de fazer, a gente faz primeiro, e aí Ele tem que advertir. Porque quando a gente faz antes de consultá-lo, a gente está contando com a sorte. Pode ser que dê certo e pode ser que dê errado, pode ser que seja o caminho certo e pode ser que seja o caminho errado. Agora, se eu consultá-lo antes, Ele vai dizer: ó, é por ali. Amém? Ele não vai dizer para nós: olha, não era por aí. Não, Ele vai dizer: olha, é por ali. Então, ao invés dele nos exortar, Ele vai apontar, Ele vai mostrar, Ele vai revelar, Ele vai direcionar, Ele vai guiar. Então, irmão, não fique com medo de ouvir a voz de Deus, porque não significa que o que Deus vai falar é ruim. É ruim quando eu não quero andar na vontade dEle. Abra sua Bíblia agora lá em Êxodo, por gentileza. Êxodo 20. Você está entendendo a palavra? Sim ou não? Quem está entendendo, diga amém. Quem não tiver, ora mais. Amém? Em nome de Jesus. Êxodo capítulo 20. Êxodo 20, versículo 18.
Segundo livro da Bíblia, Gênesis, depois Êxodo 20, versículo 18. Todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o som da trombeta e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e se pôs ao longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não, o quê? Olha aí, Deus começa a falar ao povo, trovoadas, relâmpagos, um som de trombeta, um monte pegando fogo. O que o povo faz? Se afasta, corre, se esconde, e olha para Moisés e diz: Moisés, fala você conosco, não fale Deus, para que a gente não venha morrer. Irmão, quem fica dependente de Moisés, mais cedo ou mais tarde vai acabar ouvindo Arão, porque Moisés não é eterno. Amém? Moisés está no monte 40 dias. O povo diz para Arão: olha, nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, deve ter morrido. Aí o Arão vai lá, faz um bezerro e fala: gente, olha, está aqui o Deus de vocês, vamos festejar, vamos comemorar. Por que o povo ouviu, irmão? Porque o povo era dependente de Moisés. Aí o Deus, a voz de Deus não se manifesta ao povo, se manifesta a Moisés. Diz Moisés: desce depressa, porque o povo pecou e se corrompeu. Essa voz era para ser falada ao povo. Amém? Mas o povo não quis ouvir. O povo só queria ouvir Moisés. Irmão, se nós começarmos a ouvir a voz de Deus, as coisas vão começar a dar tão certo para você, irmão, que você vai se sentir um abençoado. Você vai começar a dizer: pastor, eu não mereço, eu não sei, de repente minha sorte mudou, as coisas começaram na minha casa, pastor, olha, é um pedaço do céu dentro da minha casa. Não é, irmão, é porque você começou a andar na palavra, você começou a ouvir a voz de Deus. Amém? Eu lembro que quando eu estava para tomar a decisão de sair ou ficar, e isso levou muito tempo, uma pessoa disse assim para mim: olha, pastor, o senhor vai ver que depois que o senhor fizer, o senhor vai pensar assim: por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz isso antes? Aí ontem eu estava falando aqui com os meninos, eu falei: olha, apesar de todas as dificuldades que nós estamos tendo, eu estou feliz. As coisas aconteceram não do jeito que eu programei, mas os resultados estão sendo os mesmos que eu esperava. Tipo, ao invés de ser pelo meu caminho, está sendo pelo caminho de Deus, mas os resultados estão sendo exatamente do jeito que a voz tinha falado comigo. Agora, como eu consigo convencer todo mundo? Como eu consigo convencer, irmão, as pessoas de que Deus falou comigo? Não está na Bíblia. Não tem como pegar na Bíblia e dizer lá: ó, fulano, sai da onde você está e abre outro ministério, você com você. Eu preciso ouvir a voz. E se for a de Deus, Ele está adiante, significa que Ele está indo junto. Diga glória a Deus. Amém? Amém, povo de Deus. Agora, se não for a voz de Deus, estou arrebentado, estou anulado, estou perdido, irmão. Então você percebe agora o porquê que algumas coisas dão certo e outras dão errada para você? É porque em algumas circunstâncias você ouve e outras não. Porque quando Deus confirma: olha, você está indo para esse lado, é isso mesmo, vai que eu sou contigo.
Aí você vai, todo encorajado, e a coisa dá certo. Mas a dificuldade para ser reprovado, quando a voz de Deus é um apoio, é um incentivo, irmão, a gente já enche ainda mais de fé e vai e transborda na bênção. Mas quando Deus está falando, não é por aí, aí parece que a gente tem Deus como adversário. Aí começam os trovões, começam os relâmpagos, e a gente fala, não, se Deus continuar falando com a gente vai morrer. Não, nós não queremos mais ouvir a voz de Deus. E olha Moisés, versículo 20, disse Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou ao que, irmãos? A escuridão, onde Deus, o que? Olha que coisa doida. Tinha uma voz falando com o povo. Moisés havia dito ao povo que era Deus. O povo se afasta. E Moisés fala, gente, não fiquem com medo, Deus só está provando vocês, para que haja um temor no coração e vocês não pequem. E aí o povo ficou de pé de longe, e Moisés entrou na escuridão onde Deus. Você acha que um religioso, biblicamente falando, vai acreditar num absurdo desse? Deus não é luz, irmão? O que Deus estava fazendo no meio da escuridão? Essa voz não é de Deus não, Moisés, sai daí, vai para lá não é para a luz que a gente tem que ir, vai para a luz. Está entendendo, irmão? Então a voz de Deus, ela vai contrariar, irmão, aquilo que religiosamente a gente colocou tudo certinho, tudo organizadinho. Ela vai contrariar. Está entendendo o que eu estou dizendo para você? Não, pastor, Deus é luz. Por que a gente fecha os olhos na hora de orar? Aí a gente apaga a luz da igreja. Vamos apagar a luz, vamos orar. Igreja esquisita, fica lá no meio da escuridão, hein? Deus é luz, hein? Sai daqui, trevas. Está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Então a gente vai, irmão, nos métodos que podem ser verdadeiros e falsos. Bom seria entrar onde Deus está e ouvir o que Ele tem para dizer. Porque aí Moisés entrou lá e saiu e disse, gente, Deus falou assim, assim, assim. Quem garante? Quem garante, irmão? Amém? Agora se você tivesse entrado o quê? Junto. Porque, irmão, há alguns anos já eu tenho pregado isso. Você tem que vir junto, irmão. Seria mais cômodo para mim, irmão, deixar você sempre um nível abaixo, inferior. Porque aí a gente viria aqui, irmão, com qualquer coisinha, qualquer aguinha com açúcar, e você diria, uau, que palavra. Ficaria impressionado. Mas quando você vem junto ouvir a voz de Deus, aí o pregador vem, irmão, e se desdobra, e vai, e você fala, até que ele está tentando, mas não é a voz do meu pastor. Diga glória a Deus. Não é a voz do meu Deus. Está entendendo? Então a gente precisa subir o nível. E uns, irmão, que já me olham atravessado, já falam, hoje o culto não está daquele jeito. Por quê? Porque entrou junto na nuvem, na escuridão, onde Deus estava. Amém? Uma vez recebi uma ordem da igreja que a nossa pregação não poderia passar de 15 minutos. Falei para minha esposa, eu vou pregar. Cheguei no Xavier, no pai do Pedro, e falei assim, marca aí, Xavier, hoje eu não passo de 10 minutos. Ele, duvido, pastor. Eu falei, marca. E fui, irmão. Preguei, deu 17 minutos. Aí uma irmã que está aqui, que eu não quero falar quem é,
mandou mensagem para mim assim: pastor, isso é direção de Deus ou da igreja? Olha só. Aí o Hudson chegou para mim e falou: pastor, o senhor está errado. O senhor sempre falou para nós que a gente tinha que obedecer a Deus, mesmo que fôssemos contra os homens. O senhor tem que pregar. Eu voltei arrebentado para casa, irmão. Porque aí a direção não era a voz de Deus. Amém? Naquele momento não era. Porque o meu chamado é para pregar. Se eu não posso pregar, então eu não sirvo para nada. Deu para entender o que eu estou dizendo para você? Então é muito difícil ouvir a voz de Deus de longe. É muito difícil ouvir a voz de Deus dormindo. Quando você está dormindo, ninguém ouve nada claramente, irmão. Já teve meio sonolento, de repente você acha que tem gente dentro da sua casa e não tem ninguém? Não, eu ouvi, e não ouviu nada. Estava lá meio dormindo. Então um líder cego põe a igreja para dormir. E aí dormindo você não consegue ouvir Deus claramente. Amém? E aí quando você não tira você do caminho, você ouve muito mais o seu coração. Quando Deus te aprova, glória a Deus. Mas quando Ele reprova, está amarrado, pastor, é coisa do inimigo, quer impedir o plano de Deus na minha vida. Vai então. Você vai e se arrebenta. Não, irmão, tem muitas coisas que a gente faz com boa intenção que Deus reprova. Essa semana mesmo eu fiz algo, e quando decidi fazer, já senti uma observação de Deus, comentei com a minha esposa, e aí quando aconteceu, Deus falou assim para mim: eu falei que não era para fazer. Mas a intenção era boa, não era nem nada errado, era errado porque a voz de Deus falou que não era para fazer. Aí eu conversando com a minha esposa, e aí Deus falou assim comigo enquanto eu falava com ela. Eu falei, Deus falou para mim: olha, você nem perguntou para mim se podia fazer. Simplesmente porque você achou que era bom, você fez. Irmão, a gente precisa ouvir a voz de Deus. Se você começar a entrar junto com Moisés na escuridão, entrar junto com Moisés na nuvem, entrar junto com Moisés onde Deus está, você vai ver, irmão, coisas maravilhosas que Deus tem para revelar. Vai dar tudo tão certo para você. Você imagina a luta que Moisés teve para conduzir esse povo no deserto? Você imagina se todos estivessem ouvindo a mesma coisa que Moisés estava? Imagina se toda aquela multidão estivesse ouvindo as mesmas instruções que Moisés estava, irmão. Não teria luta, não teria murmuração, não teria 40 anos no deserto, não teria tanta gente morrido no deserto. Tem tanta coisa para funcionar, para dar certo, para prosperar, para somar na sua vida, para edificar, para te fazer feliz, para te fazer dar certo, irmão, mas que está na condicional de ouvir a voz de Deus. Só que a gente pensa, pastor, mas como que isso vai ser bom para mim? Irmão, a princípio, quando o médico te orienta uma certa coisa, você acha que não é bom, mas quando você faz, você vê que era o que tinha que ser feito. Quando eu levei minha esposa para o hospital, morre não morre, o doutor falou assim para ela, para mim, ela tem que operar. Eu falei, como operar? Eu falei, ela estava bem ontem. Eu falei, ela tem que operar. Eu falei, e se eu falar que não vai? Aí ele falou, você assina um termo e leva ela para casa, só que ela não vai resistir. Então eu quero outro exame.
era a voz do meu desespero. Eu não parei para consultar a voz de Deus. Ele falou: olha, não tem por que fazer outro exame. A gente faz outro exame quando nós estamos em dúvida. Nós não estamos em dúvida. Eu falei: mas o senhor pode fazer? Ele falou: pode, mas não adianta. Quanto antes operar é melhor. Eu voltei para casa, irmão, arrasado. Parecia aqueles bêbados que primeiro boteco que vê, entra. Eu falei: hoje a primeira igreja que eu ver, eu entro. Entrei, irmão, caí lá na igreja, numa Assembleia de Deus lá em Prudente. Tô lá. Aí tô lá. E sobe um lá e fala, e sobe outro lá e fala. E os moleques na minha frente bagunçando. Eu já dei um pé do vidro em um e falei: ô, presta atenção, rapaz. Ele olhou pro outro assim, deu risada, tipo assim: esse cara é doido. Aí daqui a pouco veio outro do meu lado: ô, fulano, e alguém falando lá na frente: quanto tempo que eu não te vejo, rapaz, sei o que, e conversa vai e vem. Aí alguém lá na frente fala: agora eu quero convidar o pastor fulano. Adivinha quem era o pastor fulano? Estava do meu lado, fazendo uma arruaça para ministrar a palavra. Eu falei: ah, sai fora, saí bravo da igreja. Entrei no meu quarto e falei: Deus, fala comigo, Pai. Falei: porque o que o Senhor falar para mim eu aceito, mas eu preciso que o Senhor fale comigo. E Ele falou assim: eu sou o Deus do último momento. Irmão, entrou que eu descansei. Aí uma obreira que estava dormindo com ela lá no hospital ligou para mim e falou: pastor, olha, o médico já passou aqui, vai operar amanhã cedo. E eu falei: o Senhor é o Senhor do último momento. Então tá bom. Aí chegou no outro dia cedo, eu fui para o hospital. Quando deu umas 2 ou 3 horas da tarde, eu não me lembro, estava lá já com a minha irmã nessa altura. E o médico saiu e falou assim: fulano, que era eu. Oi, sou eu. Olha, aconteceu um probleminha. Ixi, na hora minha irmã já estabacou no chão. Falou: morreu a japinha, já era. Aí eu falei: que foi? Ele falou assim: olha, você me desculpa. Eu falei: o que foi? Aí ele falou assim: olha, o anestesista sumiu, ele não veio, não deu para operar a tua esposa. Eu falei: Deus é Deus do último momento. Amém? Aí cheguei no quarto feliz da vida, porque eu falei: se Deus adiou mais um dia, Ele está entrando com providência. Aí cheguei no quarto, a mulher parece que já estava boa, irmão. Pensa, braba virado 70. E eu: calma, amor, Deus está com providência. Que providência? A gente fica 48 horas sem tomar água, esperando para operar, e o anestesista não vem. Eu: calma, Deus está com providência. Está entendendo o que eu estou dizendo para você, irmão? Porque eu ouvi uma voz que ela não tinha ouvido. Ela só ouviu uma voz que o médico falou: olha, a gente vai pôr você em jejum, você vai ficar 24 horas, se eu não me engano, sem tomar água, que amanhã a gente vai operar. Imagina o desespero de uma pessoa sem poder tomar água. E aí depois para alguém chegar e falar: ó, não vai dar para operar. Aí amanhã a gente vai ter que entrar de novo nas 24 horas. E aí, irmão, o doutor falou para mim: olha, a gente vai ter que fazer um rasgo nela aqui, afastar as costelas dela e fazer o procedimento. Aí a gente é tonto, né? Em vez de continuar ouvindo a voz de Deus, a gente vai para o Google e começa a assistir às cirurgias. Misericórdia, irmão. Misericórdia. Aí ela foi, operou, saiu com um cortinho desse tamanhozinho assim, viva, boa, restaurada. Levei o meu pastor para ir lá orar por ela. O pastor chegou na cama assim, aí fez assim, ó. Chamou eu, falou assim: irmão, você é pastor, né? Entrega na mão de Deus, porque tipo, já era. Tá entendendo o que eu estou dizendo para você? Aí a voz do desespero, eu não queria que ela operasse, mas foi o que salvou a vida dela. Então a gente precisa, irmão, ouvir a voz de Deus para as coisas darem certo. Tem muita coisa para dar certo na tua vida. Diga graças a Deus.
Tem muita coisa para prosperar, muita coisa para funcionar, irmão. Tem muitos dias felizes ainda para você desfrutar. A Bíblia diz que todas as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que vai ser revelada. Irmão, tem tanta coisa boa para acontecer que quando elas chegarem, você nem vai lembrar das lágrimas que você derramou. Só que você precisa ouvir a voz de Deus, porque o que pode acontecer em 4 dias pode levar 40 anos se você não ouvi-lo. Se toda aquela nação tivesse na escuridão, ouvindo o que Moisés estava ouvindo, a caminhada era de 4 dias, 40 dias. Levou 40 anos. Irmão, tem coisas na sua vida que Deus está dizendo: é para já, é para agora. Vai dar certo, vai funcionar. Você vai ver, você não entende como isso vai ser bom para você, mas vai ser bom para você. Agora, se você não parar para ouvir a voz de Deus, porque você está contrariado pelas suas emoções, você vai continuar atrasando o favor de Deus na sua vida. Amém? Eu quero que você essa semana se coloque diante de Deus e fale: Deus, eu só saio daqui quando eu ouvir o Senhor falar. E não vem perguntar para mim: pastor, mas como é que é? Você vai saber. Você vai saber, irmão. Amém? Para a gente encerrar a terceira barreira que a gente precisa derrubar. 1 Reis, versículo 19. 1 Reis, versículo 19. Versículo 11. Primeiro Reis 19, versículo 11. E Deus lhe disse: sai para fora, ponha-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia o monte e quebrava as penhas, as rochas, diante do Senhor. Olha só: porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e o quê? Olha aqui para mim, irmão. Terceira que nos atrapalham de ouvir a voz de Deus é os movimentos que a igreja evangélica entra, irmão. É tanto movimento, irmão. É fogo, é tempestade, é vento, é terremoto, é coisas impressionantes que você olha e fala: pastor, só pode ter Deus. Olha, deve ser de Deus. Você sabe o que é mais impressionante? No meio de todo esse movimento, vento, terremoto, fogo, coisas que impressionam, a voz de Deus continua sendo mansa e delicada. Diga glória a Deus. Tem hora, irmão, que para ouvir a voz de Deus não vai ser no meio do movimento, não vai ser na hora do fogo. Nossa, pastor, hoje o fogo de Deus caiu, hein? Não vai ser na hora do fogo. Tem hora, irmão, que vai ser num lugar que você vai ouvir uma voz mansa e delicada. Não se engane com movimentos. Não siga os movimentos, siga a voz. Amém? Siga a voz. Volta lá para João 10 e a gente encerra. Em nome de Jesus. João 10, versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, dá autorização, e as ovelhas ouvem a sua voz,
e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para onde, irmão? Para fora. Quando Jesus está dizendo que o pastor entra pela porta, ele está falando da forma que ele entrou no mundo, pelo ventre da mulher, pela porta. Você sabe como que o diabo entrou no mundo? Não foi pela porta. A Bíblia diz que como uma estrela ele caiu, como um raio, porque ele foi expulso do céu. Ele não entrou pela porta na terra, irmão. Amém? Agora ele está dizendo, olha, quem entra pela porta é o pastor, porque aí o porteiro autoriza, pode entrar. Agora quem entra por outro lugar é ladrão. Versículo 3: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Sabe, irmão, Deus não vai prender você no aprisco, Ele vai chamar você para fora. Jesus, Ele não vai aprisionar você. É como se Ele estivesse dizendo, olha, tem muita coisa para a gente desbravar juntos. Vamos sair para fora. Amém? Vamos viver o novo. Vamos encarar os desafios. Versículo 4: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Diga glória a Deus. Então não é os movimentos que você tem que seguir, é a voz dele. Amém? Não a voz do estranho. Ele está dizendo, quando o estranho está falando, você não vai, você foge, você corre, você vai para o outro lado. Amém? Mas quando a voz é dele, você conhece a voz. E eu quero terminar hoje com esse texto. Você é hoje capaz de ouvir a voz de Deus em qualquer circunstância? Num cenário de pressão, irmão, você consegue ouvir a voz de Deus? Sabe, você tem que tomar uma decisão e alguém fala, vai, decide. Não, peraí, eu preciso pensar. Não tem tempo de pensar, sim ou não, vai pegar ou largar. E aí? Você consegue ouvir a voz nesse ambiente de pressão? E no ambiente de tentação, que a mulher agarra José, irmão, já sem roupa, e uma voz falando, corre, 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 corre. Você sabe, irmão, que o homem, ele foi feito para a mulher para o homem. Ambos os corpos se atraem. Todas as reações físicas já estão acontecendo no corpo de José e também daquela mulher. Mas uma voz, corre, corre, corre. E o que faz José? Corre. Hoje você é capaz de ouvir a voz de Deus em qualquer circunstância. A Bíblia fala no livro de Neemias, capítulo 6, que Sambalate e Tobias queriam matar Neemias. Aí ele entra na casa de um conhecido, e o conhecido fala assim para ele, olha, vamos se esconder lá na igreja, lá no templo, porque eles virão te matar essa noite. Aí ele parou e falou assim, um homem como eu fugiria? Quem há como eu que entre no templo e viva? Mas conheci que essa profecia não era de Deus para mim. Na época, irmão, só o sacerdote podia entrar no templo. Neemias falou, mas peraí, se esconder na igreja é uma boa ideia, mas não, essa não é a voz de Deus falando para mim. Aí a Bíblia diz, reconheci que Tobias e Sambalate o tinham subornado contra mim. Irmão, você não tem ideia de quantos o diabo já comprou para seduzir você para um caminho longe de Deus. Quantos que o diabo já seduziu
sabotou para seduzir você para um caminho longe de Deus.